Capítulo 12. Reação das trevas. Diante destes acontecimentos, Daniel e Gonçalves se preocuparam, sentiram que o trabalho estava ameaçado. Daniel perguntou a Elvira: O que houve? Por que esta paz? Não se preocupe, respondeu a servidora das sombras. Isso é tudo momentâneo. Momentâneo? A casa está praticamente vazia. Muitos dos nossos foram arrebatados pelos emissários da luz. É verdade. Isso sempre acontece. Por isso Júlio César retornou para nossa cidade a fim de congregar um maior número de camaradas para a batalha final. De nossa parte, só nos cabe aguardar. Nós armamos a bomba. Nosso mestre é que vai detoná-la. Era a reação dos encarnados movimentando-se para neutralizar as ocorrências das infiltrações. Enquanto isso, na Cidade das Trevas, Júlio César procurava convocar uma quantidade maior de servidores a fim de continuar o processo de infiltração. Entretanto, encontrou a cidade praticamente vazia. Centenas de adversários espirituais haviam abandonado o ideal do mandante das trevas, libertando-se graças ao trabalho dos amigos espirituais. De forma enlouquecida, começou a gritar, exigindo que os comparsas aparecessem para assumir as tarefas. Camaradas! Camaradas! O responsável por esta cidade é quem vos convoca. Apareçam agora! Coragem! Estamos quase conseguindo! Precisamos nos fortalecer para vencermos essa batalha. A maldita casa espírita está quase destruída. A fofoca percorre os corredores com serpente venenosa e destruidora. A maledicência segue relampejante. A discórdia graça em quase todos os departamentos do centro. Estamos nos últimos dias. Lembrem-se, haverá promoção para aqueles que se colocarem à disposição do nosso movimento. Temos compromissos com os nossos superiores. Eles haverão de pedir contas de nosso trabalho. Apareçam agora, eu ordeno! O vento serpenteava, levantando poeira na velha cidade edificada para a prática do mal. A psicosfera pestilenta denotava a categoria dos espíritos residentes. A voz de Júlio César ecoava fria nas construções inferiores. Silêncio e medo pairavam no ambiente, quando um pequeno grupo de adversários se apresentou, saindo das ruas estreitas em direção ao mesmo jardim de pedras onde tudo começou. Dessa vez não estavam muito animados. Um deles, demonstrando coragem, desafiou o representante das sombras. Deseja nos congregar, Júlio César? Veja, nossa cidade está quase vazia, homem. Você carregou muitos dos nossos e a maioria não retornou até hoje. Sob suas ordens, Gonçalves levou daqui verdadeiros exércitos a fim de executar os seus planos. Está nos usando, é isso. Só consegue pensar na sua vitória. Deseja apenas promover-se dentro da organização. Usa-nos quais escravos e até o momento não recebemos nenhuma promoção, nenhum benefício, nenhum privilégio. Permanecemos há anos sob suas ordens, mas agora chega. Vamos tomar essa cidade. Estamos cansados de suas ordens, de sua vaidade tola. Desejamos nossa liberdade. Não vê que este município está deserto? Muitos dos nossos converteram-se aos seguidores da luz. Você destruirá nossa cidade. Um momento! Gritou o administrador das sombras. Quem é que manda aqui? Por acaso estamos
invertendo os papéis? O chefe aqui sou eu. Eu é que dou as ordens. Eu é que ordeno esse movimento. Deve haver obediência na hierarquia. Não sabe que eu posso lhe prender, seu vagabundo? Quer ficar isolado de toda e qualquer atividade? Por acaso desconhece minha autoridade sobre todos os que vivem aqui? Nossos superiores deram-me todo o domínio sobre esta região. Não desperte a minha ira, rapazinho. Enquanto pronunciava estas palavras, o emissário da maldade se transfigurou, assumindo perispiritualmente a imagem mítica de Satanás, a fim de impor respeito, entre aspas, às mentes perturbadas. Exijo! Continuou transfigurado. Cumpram minhas ordens agora! Agora! Apavorada, a turba se reuniu, conclamando os outros habitantes do sinistro local, juntando-se todos em frente do adversário maior, guardando no olhar expressão de angústia. Diante da pequena multidão, mais ou menos cerca de 400 pessoas, o mandante perguntou: Onde estão os outros? Não temos mais ninguém, disse um dos perseguidores. O que é isso? Isso é impossível. Não, senhor. Esclareceu o outro. À medida que foram convocados, multidões partiam daqui à semelhança de exército cruel. E dos que se foram, pouquíssimos retornaram. Como já dissemos, foram arrebatados pelos espíritos do bem. Impossível! Disse Júlio César. Eu mesmo organizei as equipes invasoras, delegando-as às responsabilidades de Gonçalves. Pode ser, senhor, mas agora só restamos nós. E tem mais, mestre. Prosseguiu o serviçal, visivelmente perturbado. Recebemos a notícia de que nossos superiores estariam nos visitando a fim de verificarem como anda nosso trabalho, avaliarem os relatórios de atividades, as listas de registros das novas aquisições de espíritos e a periódica contagem pessoal. Agora, com um número de servidores tão reduzido, não sei quais explicações haveremos de dar. Nossos superiores? Perguntou o obsessor-chefe espantado. Não creio, tem certeza? Sim, senhor. Devem chegar a qualquer momento. O coordenador das trevas estava furioso, e antes de poder tomar qualquer providência, ouviu certa agitação, característica das caravanas vindas das regiões inferiores, adentrando a cidade das trevas. Os poucos guardas da fronteira, reconhecendo a excursão, autorizaram a entrada dos sombrios viajantes. 10 sábios, entre aspas, desembarcaram na cidade, chamando a atenção do grupo reunido na praça. Trajavam túnicas e capuzes místicos, carregando numa das mãos comprido cajado. Então, estranho ritual se fez, trombetas foram tocadas, acompanhadas de vozes fortes, anunciando em uníssono por 3 vezes: Salve as hostes infernais, salve os 10 juízes, salve os 10 sábios, salve as hostes infernais. Terminada a saudação, a assembleia estava petrificada. A psicosfera tornou-se mais densa, silêncio absoluto se fez, sendo quebrado apenas pelo som dos passos firmes e dos cajados apoiados contra o solo, num verdadeiro conto de terror. Augusto, o árbitro principal, de postura ereta, orgulhosa,
impactante, tomou a dianteira, puxou o capuz descobrindo lentamente a cabeça. Calvície acentuada, barba espessa, nariz pontiagudo, olhos penetrantes e sobrancelhas franzidas compunham propositadamente uma fisionomia maligna. O ilustre, entre aspas, caravaneiro, vendo a assembleia, dirigiu-se ao seu encontro e, abrindo caminho, chegou ao núcleo do largo, encontrando por fim Júlio César, que o recebeu gaguejando nervosamente. Senhor, salve, juiz. O que o traz aqui? O que o traz aqui? Como que me traz aqui? Perguntou o magistrado indignado. Não recebeu meu comunicado? Não, senhor. Somente agora, minutos atrás, fiquei sabendo de sua visita. Onde estava? Tratando dos interesses de nossa organização, senhor. A destruição da casa espírita? Sim, senhor. Vá buscar agora as anotações. Não temos tempo a perder. Instalaremos nosso tribunal de inspeção aqui mesmo. Queremos, de posse dos seus relatórios, julgar as suas atitudes. Nossa extensa organização depositou em você toda a confiança possível. Todavia não temos visto progresso. E lançando um olhar panorâmico em direção à cidade, acrescentou desconfiado. Parece que está vazia. O que fez com os nossos camaradas? Vem cá. Como está o processo de infiltração? O mandante, preocupado e temeroso, iniciou o relatório. Nosso processo vai bem. A casa espírita a qual recebi ordens para destruir está praticamente acabada. Em breve, teremos acesso total na instituição e a invasão será completa no máximo em 3 meses. O quê? 90 dias, Júlio César? Você está dizendo que ainda precisa de mais este prazo? Imaginei encontrar outra situação. Já está cuidando especialmente dessa ocorrência há 40 anos. Você ouviu 40 anos. E o máximo que tem conseguido é perturbar algumas pequenas tarefas? Você não é mais o mesmo, hein? Ora, digníssimo, esse caso realmente não é fácil. O processo é muito mais delicado. Esta casa possui pessoas muito espiritualizadas, idealistas, crentes, convictos, utilizando-se da fé raciocinada. Muito já se fez, mas os pilares principais ainda não conseguimos derrubar. Porém, falta tão pouco, está tão pouco de acabar. O Senhor precisa levar em consideração toda a minha história. Tenho em meu currículo a experiência de 11 casas espíritas destruídas nestes 75 anos em que sirvo dedicadamente à nossa organização. Nada disso é compreensível. Não trabalhamos para uma instituição de caridade onde se compreenda a incompetência alheia. O prazo que lhe demos para atacar a esta instituição em particular já acabou há no mínimo 8 anos. Sabe da importância para a nossa organização de acabarmos com as tarefas benemerentes produzidas pela casa de Kardec. Estamos pensando em substituir você, quem sabe alguém com ideias mais arrojadas. Nossos superiores estão enfurecidos com sua falta de competência, e quando eles souberem que o número de camaradas serviçais baixou assustadoramente, é bem possível que você seja deposto do cargo. Sua incompetência está declarada. É melhor renunciar do que passar pela vergonha de ser demitido, e há grande probabilidade de que seja preso. Basta uma assinatura minha. Sua desgraça está decretada, sua falência é um fato.
Nem para as obsessões simples você está servindo. Seus recursos estão falhos, suas ideias inadequadas. Renda-se às evidências, aceite a realidade. Ó meritíssimo, disse o lobo transformado em cordeiro. eu lhe peço, tudo isso é uma questão de dias. Todo o trabalho está organizado, eu enviei os relatórios, o senhor não os recebeu? Sim, recebi. Analisei-os cuidadosamente e constatei que o tempo utilizado por você foi muito, além de uma multidão de servos preciosos. Verificando o número de obsessores que possuímos, desde o início de sua gestação até a última contagem, notamos uma perda espantosa para os espíritos da luz. Já está decidido. Vamos lhe substituir. Senhor, clamou Júlio César, ajoelhando-se diante do inquiridor. Antes de assinar a sentença, dê-me mais 30 dias, por favor. O juiz perverso, gargalhando assustadoramente, respondeu. Isso é uma vergonha. Quem diria que o famoso Júlio César um dia se prostraria diante de mim? Sabe que não gosto de você, que sua incompetência me perturba, mas diante dessa cena patética, lhe concedo 30 dias, nenhuma hora a mais, está ouvindo? E se neste prazo a casa dedicada ao Cristo não estiver destruída, você será preso e rebaixado à condição de obsessor simples. Alguns dos 400 camaradas reunidos em torno do réu riram nervosamente da cena, mas foram calados imediatamente diante do olhar de fogo transmitido por Júlio César. Levantando-se o juiz trevoso, fechou os livros de anotações, conclamou os outros 9, tomou de caravana e partiu apressado, alegando precisar fazer outras inspeções. Partindo ligeiramente, a excursão das trevas cruzou com Gonçalves, o secretário das sombras, penetrando solitárias regiões fronteiriças da cidade, procurando urgentemente a pessoa do mandante. O inimigo do bem permanecia estático com os olhos perdidos no infinito, enquanto a poeira levantada pelos ministros da maldade alterava ligeiramente a paisagem da região inferior, refletia nas humilhações, no desespero, no desprezo, nos anos de trabalho ininterrupto a serviço da perversidade e a falta do reconhecimento, temendo por fim fosse a sua reputação abalada. Chefe, chefe! Gritava o assessor, procurando tirar o superior do transe, entre aspas, que lhe petrificara o olhar na direção dos juízes perversos. Gonçalves? Perguntou o coordenador desperto, revelando nas palavras admiração. O que está fazendo aqui? Não lhe disse para tratar do caso Márcia Boaventura? Sim, senhor. Este caso está resolvido. O que venho lhe dizer é muito mais grave. Estou vindo do centro espírita e a situação não é boa. Realizaram o tal seminário, exaltando os valores do Cristo e os trabalhadores envolvidos em íntima reflexão. Renovaram os pensamentos e o nosso trabalho está perdendo a estrutura. Não acredito! Disse o representante da maldade. Todo o nosso trabalho? E você deixou? Senhor, a culpa não é minha. Estava cuidando de outro caso. O Senhor mesmo me designou. Eu vira quem cuidava da casa na sua ausência. Todo o centro está modificado. As fofocas diminuíram assustadoramente. A maledicência permanece controlada por pessoas sérias, recusando-se a enviar para frente o que houve. Centenas de nossos foram arrebatados, converteram-se. Precisamos de uma reação imediata. Diante destas palavras,
o perseguidor maior ficou lívido, ficou branco, e tomou severas providências, reunindo os últimos tarefeiros, instigando-os assim: Camaradas, este é o momento, a batalha final. Vamos usar todas as nossas forças, todos os nossos recursos a fim de destruirmos aquela casa maldita. Caso não me ajudem, seremos todos julgados e condenados pelo tribunal que hoje nos visitou. Se eu falir, todos vocês igualmente cairão comigo. Por isso, vamos, avante! É preciso honrarmos o compromisso que assumimos, destruindo todos os departamentos daquela casa. Agora para nós é uma questão de vida ou morte, isto é, mantermos nossos cargos, de preservarmos nossa imagem, de provarmos aos nossos coordenadores que somos possuidores de inteligência, determinação e eficiência. Agora, meu ódio cresceu 100 vezes mais. Dediquem-se o máximo que puderem, afastando-se radicalmente dos emissários do bem, a fim de que não os apanhem. Vamos acionar a bomba armada. Se cultivarmos ódio e rancor, estaremos fortalecidos, facilitando nosso trabalho. Precisaremos ainda de alguns dias, a fim de nos prepararmos detalhadamente para o movimento derradeiro. Aqueles que estiverem comigo, gritem! Destruição! 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 E a turba, envolvida pelo magnetismo e pela ameaça do mandante, não vendo outra alternativa, acompanhou os urros de Júlio César, que de punhos cerrados, lançando os braços para cima, regia o coral da perversidade, incitando-os ao desvario. Avante! Avante! E a Assembleia dos 400, qual exército da maldade, marchou disciplinadamente, cantando o desagradável hino de guerra, liderados por Júlio César e Gonçalves, organizando-se para a batalha final. Capítulo 13. Fraternidade e vigilância. Na casa espírita, o cenário de fato era bem diferente. Certas atividades que antes permaneciam desorganizadas, agora seguiam com relativa tranquilidade. Contudo, os adversários espirituais ainda insistiam em continuar o processo de envolvimento negativo. Castro prosseguia bastante preocupado. Por mais que desejasse manter a calma e o bom senso, constantemente era irritado pelos próprios companheiros, que se deixavam envolver pelos inimigos da verdade. Dos 10 espíritos perseguidores que o envolviam a mando de Júlio César, com o fito de prejudicar as atividades do centro, somente 5 continuavam com o processo destruidor. Os amigos do mais alto procuravam envolver o presidente o quanto possível, a fim de que as influências negativas não lhe tirassem a lucidez para que o trabalho espírita não sofresse alteração. Entretanto, Castro permanecia firme no processo de organização da casa, colocando algumas vezes a ordem e a disciplina acima da caridade, da compreensão e do amor ao próximo. Neste campo, os inimigos da paz encontraram farta possibilidade de atuação, perturbando-o consideravelmente,
conseguindo assim afetar os trabalhadores e as tarefas do centro espírita. Durante várias semanas, o coordenador do centro fora acometido de um mau humor difícil de suportar. Deixara-se contaminar pelo autoritarismo, exigir a perfeição das tarefas, selecionara para as atividades de benemerência somente os portadores de certos títulos ou recursos materiais. Não estava em seu próprio equilíbrio, envolvera-se mentalmente com os perseguidores. Alguns tarefeiros reclamavam da atuação do presidente, abalando intensamente certas atividades. Todavia, os espíritos amigos, compreendendo as limitações humanas, sabedores da fragilidade de algumas criaturas diante de um processo tão delicado de invasão espiritual, e pensando sobretudo na obra e na multidão de encarnados e desencarnados que precisavam para vencer as provas e expiação de um trabalho espírita executado com mínimo de equilíbrio, colocavam-se à disposição do amparo e da compreensão. Contudo, por mais carinho que partisse do plano espiritual superior, Castro deixava-se envolver em grave processo de melancolia, iniciando nova onda de perturbação. Foi neste período que Israel, aproximando-se do amigo, sugeriu-lhe fossem visitar Márcia Boaventura, a fim de verificarem como estava a amiga trabalhadora do atendimento fraterno. Movido por sincera emoção, o presidente da casa espírita aceitou com presteza o convite, dirigindo-se os dois para a residência da amiga sofredora. No lar dos Boaventura, Márcia estava visivelmente abatida, mas ao ver os amigos queridos, transformara-se subitamente, expressando no semblante cansado real alegria. Como tem passado, Márcia? Perguntou Israel sinceramente interessado. Estou bem, na medida do possível. Meu marido acaba de ser internado num sanatório público. Perdera completamente a razão, cabendo a mim a condição única de ampará-lo dentro das minhas limitadas possibilidades. A misericórdia divina não me tem faltado. Entretanto, as dificuldades financeiras são muitas. A seita para a qual ele doara todos os nossos recursos nos abandonou completamente, deixando-nos entregue às dívidas. Calma, minha irmã, disse o presidente do centro intimamente comovido. Temos recursos que colocaremos à sua disposição. Somos irmãos em humanidade, e o que estiver ao nosso alcance será seu também. E retirando do bolso considerável soma em dinheiro, resultado das suas economias pessoais, Castro ofertou fraternalmente à irmã dedicada ao atendimento fraterno. Do peito do presidente, que se apresentara simplesmente como irmão em jornada, tomando todo o cuidado possível para não humilhar ou constranger a companheira, partiam luzes de compreensão e misericórdia. O ato espontâneo e sincero conduzira Márcia às mais profundas emoções, culminando num abraço fraterno entre os servidores do Cristo. Antes de se despedirem, reuniram-se em torno do Evangelho de Jesus, recordando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que as bem-aventuranças trouxeram estímulo e forças para a irmã em sofrimento. Durante a prece final, entidades respeitáveis foram atraídas, unindo-se a eles em vibrações amorosas, renovando o ambiente fluídico da residência da confreira sofredora. As vibrações sublimes espalhadas pelo ambiente tocaram igualmente os adversários do bem, que, verificando tamanho carinho e atenção, sentiram-se envolvidos pelas benesses do Evangelho em ação, rendendo-se aos Espíritos da Verdade,
abandonando as ordens do mandante das trevas. Os 5 perseguidores do trabalho de Castro, diante do ato de nobreza, da caridade verdadeira, libertaram-no e libertaram-se, sendo abraçados pelos emissários do bem, que em silêncio retiraram-se amparando os recém-libertos de maneira emocionada, rendendo glórias a Deus. Dali, os cooperadores encarnados saíram dirigindo-se para o sanatório municipal com o desejo de visitar o esposo de Márcia. No quarto coletivo, Boaventura permanecia sedado. Tornara-se tão violento que médicos e enfermeiras encontravam dificuldades para tratá-lo. Os respeitáveis visitantes, acompanhados por valorosos cooperadores espirituais, começaram a orar fervorosamente, aplicando ao doente mental a fluidoterapia. Notava-se claramente certa melhora, pois a agitação que o constrangia, mesmo sobre forte sedativo, aos poucos foi se desfazendo. Durante o passe, os amigos do mais alto realizaram verdadeira sessão de desobsessão, afastando do doente grande turba de perseguidores. Entretanto, Boaventura permanecia completamente entregue à alucinação provocada pelos inimigos do amor. Contudo, o carinho e a atenção de Márcia eram fundamentais para o tratamento que simplesmente começara. Eram os frutos da ganância de Boaventura. Procurara na religião, entre aspas, fanática, bens materiais. Não buscara verdades eternas, entrando naturalmente na faixa de ação dos espíritos zombeteiros, mistificadores e aproveitadores. Iludido pela riqueza fácil, fanatizado pelas promessas celestes, entre aspas, de um reino de glória e fortuna na terra, perturbara-se mentalmente sob influência espiritual negativa. Somente se restabeleceria 5 anos depois, graças aos esforços amorosos da esposa, aliados à assistência espiritual com a fluidoterapia, e a libertação completa somente viria quando, reconhecendo o amor extremo da companheira, verificando seu trabalho de ajuda ao próximo, observando a lógica do espiritismo, aceitando resignadamente a situação social e finalmente, vendo outros mais necessitados, sentiu a alma vibrar, matriculando-se com o incentivo da mulher dedicada nas obras de benemerência à infância, encontrando nesse trabalho caridoso, tempos depois, a razão de sua existência. É a misericórdia divina, tirando do mal um bem, permitindo que coisas aparentemente dolorosas aconteçam a fim de despertar as criaturas. Todavia, tudo é aprendizado para o espírito imortal. Já de saída, às portas do hospital, os tarefeiros se despediram, e agora, com a enfermidade do esposo, enquanto estivesse hospitalizado, no lento processo de reabilitação, Márcia poderia retornar às atividades do núcleo espírita. Finda a visita, de retorno ao centro, os responsáveis pelas tarefas espíritas do núcleo em questão conversavam entre si. Israel, meu amigo, disse Castro, dirigindo-se ao confrade, abrindo o coração. Acredito esteja nossa casa passando por testemunhos. Tenho notado o quanto o centro fora abalado. Confesso que, vez por outra, sinto-me completamente envolvido, irritado, por ideias que não me pertencem. Também penso assim, companheiro, mas acredito que a fase pior já passou. Mas muitas coisas precisamos fazer. Lembra-se quando você me narrou um sonho em que nossa casa parecia envolvida por grandes rachaduras? É mesmo.
respondeu Castro admirado. Mandei fazer as verificações físicas do centro e nada encontrei de errado. Mas diante desses acontecimentos, o simbolismo é perfeito. Estamos de fato diante de um processo de infiltração. Claro, vejamos. Primeiro, Márcia Boaventura e o serviço de entrevistas. Segundo, Maria Souza e a tarefa do passe. Terceiro, a evasão de vários cooperadores. Quarto, o envolvimento amoroso da médium com um dialogador, gerando escândalo e fofocas. Quinto, nossas obras sociais com dificuldades de administrar o material humano. Sexto, as ondas de novidades, de modismos doutrinários. Sétimo, meu mau humor. Meu Deus, nem me dei conta. Entretanto, parece que agora estamos passando por um período de calmaria. Sem dúvida, meu amigo. Considerou Israel. Como somos os responsáveis pelas tarefas, precisaremos vigiar mais, dando exemplos de tolerância e fraternidade. Você tem razão, toda razão. Preciso mesmo ser mais tolerante. Na casa espírita, os tarefeiros colocaram-se à disposição para o trabalho amigo e fraterno, vigiando mais. E agora, conscientes do processo de infiltração, por dedução lógica, em todas as reuniões mediúnicas em que participavam, oravam pela instituição, conclamando os outros grupos, já esclarecidos pelo seminário promovido por Israel, a colocar em prática as orientações cristãs, valorizando o centro espírita como oficina da caridade, tolerando-se a fim de superar mais esse processo. Além disso, tiveram a inspiração de realizarem uma reunião de intercâmbio espiritual direcionada para a casa espírita. Diante destes procedimentos, o ambiente pouco a pouco se modificara. Os adversários espirituais já não tinham tanto acesso aos tarefeiros encarnados, visto vibrarem em outra sintonia. No plano espiritual, porém, as entidades amigas mobilizavam-se para a retaguarda necessária, preparando-se para enfrentar os adversários que certamente haveriam de investir contra a instituição. Foi neste clima que os responsáveis espirituais pelo centro realizaram breve e instrutiva reunião, e alertando os companheiros desencarnados desta maneira: Meus amigos, o momento está chegando. Júlio César e sua equipe provavelmente estarão planejando o ataque final. Não é preciso ser clarividente para deduzir que depois desta relativa tranquilidade, após termos socorrido milhares de criaturas sofredoras e libertado tantas outras do jugo do perverso dominador, queira ele agora, irritado ao extremo, destruir esta obra definitivamente. Contudo, carinho, respeito, amor e autoridade moral, aliados ao esclarecimento espiritual, serão nossas armas, pois que são nossos irmãos, padecentes de grave enfermidade. Muitos dos nossos confrades, mergulhados na carne, encontram em si forças para a autodefesa. De certa forma, nosso núcleo de trabalho está fora de perigo. Agora é a nossa parte. Diante da sintonia superior mantida pelos encarnados, podemos agir mais intensamente, visto que fizeram por merecer. Se não houvesse essa transformação moral, a retomada do ideal espírita, não poderíamos ir além do que já realizamos, pois não podemos interferir no livre-arbítrio deles. Assim, verificando a força moral que parte de muitos cooperadores ligada ao corpo denso, a misericórdia divina nos permite agir com maior rigor,
colocando nossos recursos à disposição dos companheiros imantados à matéria, evitando a invasão e dominação das sombras. Para nós, será sagrada a oportunidade de libertarmos aqueles que se encontram algemados às ideias de perversidade. Almejamos abraçar os servos de Júlio César, conduzi-los à libertação e cooperar no processo de retorno ao corpo denso. Assim, redobraremos nossa vigilância. Sejam fortalecidas as equipes socorristas, porque uma multidão de entidades perturbadoras haverá de se libertar. Nada é maior que a felicidade de ver as criaturas humanas dos dois planos reerguerem-se e caminharem para o próprio progresso. Nossa tarefa é de cooperação sem crítica. Castro e Israel, nossos pilares permanecem firmes. O presidente da casa saiu do transe de mau humor que o envolvia, recompondo-se espiritualmente. Procuram, pelos próprios exemplos, controlar os excessos de alguns cooperadores que ainda permanecem sob forte atuação negativa. Para nós, quando encontramos companheiros desejosos em servir despretensiosamente, são como que alavancas de progresso, operando na transformação do planeta. Confiança. Concluiu o mentor. O Senhor é por nós, hoje e sempre. Terminada a breve reunião, os espíritos bondosos colocaram-se em franco trânsito de trabalho, irradiando o quanto possível pelas faculdades medianímicas bem educadas mensagens de conforto, esperança e trabalho. Capítulo 14. Última tentativa. O efeito foi imediato. Logo, um clima de união pairava no ambiente físico, no centro representante da doutrina espírita. Foi nesse período que Júlio César, acompanhado por seu exército, apareceu às portas da instituição consagrada ao espiritismo. Diante disto, os amigos espirituais preparavam-se para a resistência e libertação dos espíritos infelizes. O mentor convocou rapidamente as equipes protetoras, traçando energicamente essas orientações. Meus amigos, é preciso agirmos com presteza. Os inimigos do amor estão prestes a invadir esta instituição. São aproximadamente 400 mentes perturbadas. Reforcemos os companheiros responsáveis pelas tarefas protetoras, não esquecendo da vigilância e da oração, a fim de que não nos falte a proteção superior. As entidades sublimes responsáveis por esta casa estão para chegar a qualquer momento. Terminadas as orientações, o espírito responsável pela instituição fez pequena prece. Elevou os olhos ao mais alto, e, envolvidos por luzes indescritíveis que traduziam seu imenso amor pela causa e pela casa, orou em benefício dos espíritos invasores desta forma: Pai, todos trazemos um passado que nos solicita reajuste e trabalho. Quem de nós já não perambulou perdido e lunático pelo reino das sombras? Quantas vezes entregues à cegueira de nossas paixões inferiores, transformamo-nos em verdadeiros carrascos? Hoje, libertos desses sentimentos pelo trabalho árduo e pelos incontáveis testemunhos, estamos despertos para a consciência cristã, colocando-nos à disposição para um amparo amigo. Contudo, Senhor,
nós te suplicamos, concede-nos a força necessária a fim de que o teu amor possa vibrar nos corações iludidos, nas mentes enganadas, nas almas angustiadas. Dá-nos a sublime oportunidade de abraçarmos aqueles que caíram no caminho, os que foram maltratados no mundo, os que se revoltaram, aqueles que deixaram o coração endurecer por não entenderem tuas sábias leis. Concede-nos, Pai, a grande satisfação de sermos o bom samaritano da parábola de Jesus, que, movido de íntima compaixão, socorreu a pessoa humana em necessidade, sem se preocupar com a procedência do assaltado, se era pobre ou rico, moralista ou pecador, virtuoso ou malfeitor, socorrendo-o por ser simplesmente uma criatura humana, executando em verdade o maior mandamento. Hoje, estas almas se converteram em nosso próximo, pois que nos aproximamos delas com sincero interesse. Permite, Senhor, por fim, que neste encontro que se assemelha a uma guerra, possamos transformá-lo num grande despertar das consciências comprometidas com o próprio progresso, abraçando-os junto ao peito, revelando através de nossas atitudes o teu eterno amor. Sê por fim, Senhor, o sol de eterno fulgor, que ilumina e aquece as almas mergulhadas nas águas glaciais da ignorância humana, para que, esclarecidas pelo teu amor, possam encontrar o caminho que leva a ti. Encerrada a petição, o amigo espiritual dirigiu-se às portas da instituição e o clima estava bastante tenso. De repente, vozes terríveis foram ouvidas gritando em conjunto, numa espécie de jogral das trevas. Derrubem as barreiras magnéticas! Fora os amigos da luz! Fora os seguidores do Cristo! A casa é nossa! A casa é nossa! Já era madrugada e a manifestação dos inimigos da paz continuava. Gonçalves, ao lado de Júlio César, analisando a situação, permanecia em profundas reflexões, mas cumpria ordens organizando a massa. Contudo, estava tristonho. No fundo, sabia que mais uma vez seriam impedidos de continuar, que o mandante estava profundamente cego de ódio, além de pensar exclusivamente em si, na sua posição. Se o chefe não conseguisse vencer, seria banido para sempre da organização das trevas. Do lado de dentro do centro, Elvira e Daniel permaneciam preocupados. Praticamente nenhum dos espíritos inferiores que estavam sob suas ordens permaneciam na casa. A maioria havia sido socorrida. Os subalternos de Júlio César guardavam, diante da nova situação, angústia e indecisão. Elvira, especialmente, se encantara com a capacidade espiritual das entidades superiores. Sentiu o amor dos irmãos maiores vibrar no âmago do seu ser. No fundo, queria juntar-se a eles e desejava fazer brilhar sua própria luz. Foi nesse instante, quando estava em profundo processo de introspecção, que os amigos do mais alto aproximaram-se serenamente, demonstrando interesse pelo coração perturbado da dançarina. Quando a meretriz se sentiu envolvida por irradiações de ternura, chorou copiosamente, entregando-se aos socorristas espirituais. Jamais imaginou que um dia uma daquelas entidades iluminadas, as quais aprendera a odiar, pudesse acolhê-la com tal desprendimento. Daniel, espantado diante da cena, invejoso e orgulhoso, não teve a mesma humildade da ex-comparsa,
Por isso resolveu fugir de si mesmo em busca de seu mestre, para narrar-lhe os acontecimentos internos dos emissários do bem. Quando se dirigia para a porta de saída, os instrutores da bondade barraram-lhe a fuga. O servo das sombras esbravejou, gritou pelo seu chefe, mas foi acalmado pelos espíritos felizes que, demonstrando-lhe a situação delicada em que se encontrava, apelaram para o intelecto do obsessor, evidenciando que era mais inteligente render-se às forças do bem do que ser aprisionado pelos mandantes do mal. Daniel, profundamente comovido, verificando o poder que partia dos corações amigos, fitando longamente o rosto do cooperador bondoso, deixou verter algumas lágrimas, rendendo-se ao abraço afetuoso da verdade. Os socorristas comemoravam em trabalho silencioso a libertação de mais um filho de Deus. Enquanto a casa espírita internamente desenvolvia organização e esperanças, Júlio César gritava do exterior estas palavras: Avante, comparsas! Antônio, apareça! O obsessor maior clamava pelo mentor da instituição e desejava um confronto. Antônio! Esbravejava o fanático. Eu o desafio, por sua culpa estou prestes a perder todos os meus títulos na organização em que sirvo. Maldito seja por 1000 anos! Estamos prontos, vamos arrombar as portas fluídicas, estourar as barreiras protetoras, banindo-os daqui. Trabalhamos em nome das hostes infernais, das forças das trevas. O momento é nosso. Avante, camaradas! Para frente, avante! Antônio, representante espiritual daquele agrupamento cristão, permanecia imperturbável e em profunda oração quando o exército de Júlio César, trazendo nas mãos armas pontiagudas a fim de impressionar, avançaram contra os emissários do bem. Porém, antes de atingi-los, subitamente atendendo às rogativas de Antônio, uma entidade sublime se fez visível. Diante da aparição e da intensa luz que partia do peito e da fronte do espírito superior, os adversários recuaram alguns metros, paralisando o ataque. Outros igualmente superiores apareceram ao lado da veneranda entidade, sustentando-a enquanto toda a casa fora fortemente iluminada. Milícias celestes se apresentaram prontas para servir. Então, o ser sublime disse ao coordenador do centro: Suspenda os cordões isolantes. Abra as portas fluídicas. Baixe as correntes protetoras. Desligue os aparelhos magnéticos e levemos o pensamento em prece. Todas as ordens foram cumpridas, e quando a malta de inimigos do bem, quais macacos desordeiros, preparava-se para invadir, os espíritos celestes os envolveram em indescritível magnetismo, paralisando-lhes as forças. Os invasores, atônitos, cobriram o rosto diante da ofuscante luminosidade. Um deles, em completo pavor, gritou instintivamente: Retirada! Retirada! Perdemos a guerra! Perdemos a guerra! Eles são muitos! Eles são muitos! Eles são muitos! Vários, à semelhança de um tropel, correram espantadiços. Outros pediram ajuda e foram recolhidos pelos tarefeiros do bem. Gonçalves, sentindo vibrar as entranhas da alma, recordando o atendimento amoroso que recebera, através da mediunidade, o amor que partia das milícias do Senhor, aproveitando a movimentação e distração do chefe, entregou-se aos socorristas, desligando-se das trevas. Quando Júlio César se percebeu sozinho no ideal infeliz, quando se sentiu envolvido por vibrações sublimes, conclamando-o ao crescimento, quando raios mentais penetraram-lhe o ser, agitando-lhe as virtudes adormecidas,
perturbou-se e, sem saber por que, chorou. Vendo o grupo debandar, quer fugindo ou arrependendo-se, igualmente retirou-se, lançando no ambiente exterior urros de cólera, prometendo vingança. O centro espírita, porém, estava mergulhado em intensas atividades de socorro e esclarecimento. Júlio César, afastando-se consideravelmente, perambulando pelas ruas, trazia os pensamentos atormentados. Aqueles malditos pensam que acabaram comigo. Quem eles acham que são? Eu faço parte de extensa organização das trevas. Como não conseguimos? Estava tudo planejado. Ai, como conseguiram? Gonçalves! Gritou o preposto das sombras, clamando pelo servo. E diante do silêncio que se fez, concluiu: O infeliz deve ter levantado, fracos, inúteis. O que será de mim agora? Que direi aos meus superiores? Terão mesmo coragem de me rebaixar? Claro, não aceito incompetência. De posse desses pensamentos, Júlio César chegou à sinistra cidade que administrava. Alguns poucos espíritos que conseguiram fugir zombavam dele desta maneira: É seu fim, grande Júlio. Finalmente não seremos mais obrigados a lhe servir. Queimará no fogo da própria incompetência, seu inútil. Você não é mais nada. Não terá nenhuma expressão na organização. Nossos superiores já estão sendo avisados da sua derrota. Virão lhe buscar. Inútil. Seu zero à esquerda, mané. O quê? Perguntou o mandante, traduzindo nas palavras ira e indignação. Já foram me delatar? Com qual autoridade? Suas víboras, suas cobras! Bradava o representante das sombras, em completo desequilíbrio. Saiam daqui agora, seus vagabundos! Saiam daqui agora! Pouco a pouco, o silêncio se fez, e o coordenador do processo de infiltração mergulhava em profunda depressão. Cansado, humilhado e derrotado, Júlio César caiu no centro da praça, de onde costumava fazer seus discursos malignos. Sentia-se vencido. Sabia que brevemente seria deposto do cargo e conduzido às regiões inferiores, onde seria preso. Todavia, o que mais lhe incomodava eram os risos de Augusto, o juiz perverso. Sua sentença seria cruel. Enquanto se dedicava a esses pensamentos inferiores, atraiu para si intensa névoa escura, isso é, fluidos densos e perturbadores característicos daquela região, permanecendo mergulhado em sentimentos de autopiedade e de rancor. No centro espírita, o trabalho corria de maneira satisfatória. Os espíritos amigos preparavam-se para encerrar as tarefas socorristas, quando uma das entidades sublimes, aproximando-se do mentor da casa, solicitou que marcasse para a madrugada seguinte importante reunião com todos os trabalhadores do centro, encarnados e desencarnados, com o objetivo de fazer um balanço da situação, além de palestra de advertência e esclarecimento de irmãos de ideal. Ressaltou ainda um nobre espírito que não deveriam faltar em hipótese alguma Castro, o presidente da casa espírita, Israel, o responsável pelas atividades doutrinárias, e principalmente
Márcia Boaventura, a companheira responsável pelas entrevistas e vitoriosa no campo dos testemunhos. Capítulo 15. O bem vitorioso. As horas correram trazendo a madrugada seguinte. No centro, tudo já estava pronto para a reunião. Os amigos espirituais traziam na alma alegria profunda. As entidades superiores cantavam felizes. Enfim, a casa espírita voltara a respirar ares de fraternidade e união. Os tarefeiros encarnados puderam trabalhar naquele dia sem o indesejável processo de infiltração. Em tudo pairava uma relativa tranquilidade. Os convocados aos poucos se apresentavam. Médiuns em grande quantidade adentraram o salão principal, entrevistadores, passistas, expositores, dirigentes, dialogadores, elementos de apoio, evangelizadores, mocidade, os companheiros do Departamento de Apoio à Família, os responsáveis pelas obras sociais, bem como seus cooperadores, os ajudantes do bazar, os grupos de apoio às gestantes, as companheiras da costura, o grupo de teatro, o coral, a diretoria do centro e muitos outros. Os presentes guardavam certa expectativa, espiritualmente registravam certas informações sobre o processo de infiltração e, verificando a transformação fluídica do ambiente, davam graças a Deus pelo reequilíbrio adquirido. A grande sala resplandecia em luzes que partiam do coração de muitas entidades amigas. O relógio marcava 3 horas da madrugada. A equipe socorrista terminava de atender os casos de amparo. Antônio apresentou-se no salão pontualmente, ladeado por Márcia Boaventura, que assumiu lugar à mesa junto ao benfeitor, assim como Castro e Israel. Alguns dos encarnados presentes ficaram espantados de ver a posição que a tão falada entrevistadora-chefe ocupava espiritualmente. Trazendo na alma humildade plena, Antônio perspassou o olhar amoroso pela valorosa assembleia, como registrando no coração a figura de cada um dos presentes. Elevou os olhos lúcidos para o mais alto, como se buscasse comunhão com esferas superiores, transmitindo em seguida essas amoráveis palavras. Caros irmãos em Jesus,
que a paz do Mestre Nazareno esteja conosco. Nossa casa, de fato, passou por momentos tortuosos, situações muito difíceis e perturbadoras. Todavia, o Senhor da vida não nos desamparou. Júlio César investiu contra nós e, com a graça de Deus, conseguimos resistir bravamente. É verdade que sofremos alguns prejuízos. Nosso trabalho fora acometido de severa perturbação, mas o importante é que mais uma vez vencemos sobre as bênçãos de Deus. Esta nossa reunião é também uma oportunidade de refletirmos e aprendermos sobre os acontecimentos ocorridos em nossa casa. Neste processo de infiltração, muitas almas tiveram o coração transpassado pelos cravos da maledicência, pelos espinhos da perseguição moral, da inveja, do orgulho e da intolerância. Dessa forma, temos o seguinte saldo: cerca de 50 pessoas abandonaram nosso núcleo cristão. Entre elas, as que mais nos preocupa é Maria Souza, que edificou um pequeno grupo que se diz espírita para a realização de cirurgias espirituais sob o comando de entidades fascinadoras, trevosas e zombeteiras. Aproximadamente 12 expositores deixaram as tarefas impelidos pelos invasores. 15 companheiros experientes no passe deixaram de cooperar na fluidoterapia. Mais de 300 cooperadores, nos mais variados setores da casa, deixaram-se envolver nas obsessões simples, tornando-se intermitentes nas tarefas. Nas obras sociais, o abandono foi de 20 trabalhadores. 5 dirigentes de grupos mediúnicos igualmente pediram afastamento. Resta ainda uma multiplicidade de casos em tratamento de nossa parte. Estaremos ajudando-os a se libertarem dos processos obsessivos causados pela incúria no comportamento humano. Estes deixaram-se contaminar pelo processo de infiltração de maneira lamentável, e muitos estão se perdendo, não passaram nas provas. Quanto a nós, continuaremos oferecendo a eles o socorro necessário, respeitando-lhes, é óbvio, o livre-arbítrio. Os que souberam aproveitar esse processo para testemunhar o Evangelho de Jesus, certamente cresceram em espírito. Estaremos orando por aqueles que faliram neste processo, a fim de que retornem para o caminho da verdade. Contudo, o mais importante é que estamos continuando o nosso trabalho. Se hoje podemos estar reunidos em tranquilidade, devemos ao labor, executado em conjunto entre a realidade espiritual e a material. Graças à nossa sintonia, a inúmeros esforços aos companheiros encarnados, verdadeiramente cristãos, é que podemos comemorar a vitória sobre nós mesmos no campo dos sentimentos. Para que processos como este sejam vencidos, é mister permanecermos no Evangelho do Cristo, que assegura: aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor e o servidor de todos. Se agirmos assim, sempre, nossa Santa Casa Espírita estará protegida. Se, pelo contrário, trabalharmos pelo orgulho e pela vaidade, quando o eu está à frente do nós, abriremos brechas aos inimigos do amor. Sempre que o personalismo não é evitado, decretamos nossa derrota ante a própria consciência e as leis divinas, atrapalhando o serviço do Senhor e entravando o nosso progresso. Doravante, meus amigos, é preciso agirmos de maneira preventiva, a fim de que a nossa sagrada casa possa continuar
representando os interesses de Deus no planeta. Toda vez que nos apagamos, sempre que colocamos o ideal cristão acima de nós mesmos, estaremos naturalmente protegidos contra os ataques das trevas. É imprescindível vencermos a nós mesmos, visando ao bem comum, exaltando através das atitudes humanas os ensinos do Cristo. Toda vez que pudermos libertar uma alma que seja, uma criatura sequer das regiões sofredoras, já nos sentiremos felizes, cumprindo os desígnios divinos. O mentor amigo direcionou o olhar para Márcia Boaventura, que estava nimbada de luz. Notava-se claramente a posição superior que ela ocupava em espírito, e completamente emocionado, o amigo espiritual dirigiu-lhe as seguintes palavras: No mundo, poucos valorizam o momento dos testemunhos, poucos sabem aquilatar os sofrimentos. Muitos na terra desconhecem o quanto a criatura humana pode crescer renunciando a si mesma em benefício do outro ou de uma causa. Num planeta de provas e expiações, estas dificuldades, de certa forma, são necessárias para o amadurecimento e crescimento das criaturas humanas. O Senhor da vida tudo sabe, através de suas leis, e é por isso que aqueles que se sacrificam no mundo, em benefício dos filhos de Deus, espiritualmente, conquistam tesouros de bênçãos e progresso espiritual. Desta forma, não percamos tempo. Valorizemos a casa espírita como um templo sagrado onde a ordem e a fraternidade precisam ser mantidas a qualquer custo. Assim, testemunhemos o Evangelho quando formos chamados à edificação do bem no mundo. Quanto mais nos apagarmos, quanto mais exaltarmos a bondade, mais próximos estaremos de Deus. O ambiente fora invadido por vibrações ternas que partiam do mentor, e de maneira afável o dirigente da casa, descendo da tribuna, dirigiu-se para as primeiras fileiras, onde Daniel, Elvira e Gonçalves acompanhavam o discurso completamente emocionados. De certo modo, sentiam-se envergonhados, mas o mentor espiritual, abrindo os braços, aconchegou-os junto ao coração, tecendo essas considerações: Meus irmãos, não há motivo de vergonha. Não se sintam humilhados. Todos nós na terra já erramos na jornada. O momento agora é de coragem para recompor com o bem os anos dedicados à prática da maldade. Somente com um esforço íntimo é que conquistamos a verdadeira liberdade. Vocês terão novas oportunidades. Em breve poderão reencarnar. Nós, contudo, não os abandonaremos. Estaremos ligados por laços do pensamento. Agora, é preciso evitar a autocompaixão, a fim de que não destrua os propósitos superiores. É preciso muita coragem e resignação para enfrentarem o próprio destino. O Senhor é conosco sempre. E voltando para a tribuna, o mentor amigo anunciou: O processo de infiltração acabou, contudo não estamos livres de novas investidas. No mundo de provas e expiações, o bem deverá sempre dar exemplo àqueles que ainda se demoram na ignorância. Por isso, no trabalho espírita, vigilância e caridade são as trancas para evitar a invasão das trevas. Todavia, nosso trabalho de socorro espiritual apenas começa.
É preciso socorrermos Júlio César. O quê? Perguntavam, assustados, alguns companheiros encarnados desdobrados do corpo. Vão resgatar aquele que nos atormentou durante tanto tempo? Ouvindo as colocações, o mentor considerou. A justiça caminha junto com a misericórdia divina. Esse amor infinito que emana de Deus solicita-nos ajudarmos uns aos outros. É necessário resgatá-los das regiões sofredoras, conduzindo-o à reencarnação, para que ele também, assim como nós, tenha a oportunidade de reabilitação. Lembremo-nos de que é imperioso colocarmos o Evangelho em ação. Terminada a exposição, o espírito superior fez prece fervorosa, escolhendo dentre sua equipe de socorristas os tarefeiros espirituais para o delicado socorro ao mandante das sombras. No campo da preparação, o mentor disse aos seus cooperadores: Amigos, é necessário estarmos revestidos de íntima compaixão a fim de ampararmos nosso irmão. Haveremos de levar conosco Márcia Boaventura, Daniel, Gonçalves e Elvira, que haverão de nos ajudar no campo da argumentação. Entidades respeitáveis se interessam por ele, particularmente do mais alto partem ordens. Nenhuma ovelha será perdida. Mas, antes de se dirigir para os campos trevosos, Antônio aproximou-se dos companheiros administradores do centro no âmbito físico, dizendo-lhes: Castro, meu amigo, Jesus acalmou mais essa tempestade. Ninguém melhor do que tu para saber das dificuldades na administração de uma casa como esta. Entretanto, meu irmão, é imperioso continuares no ideal. Fraquejaste algumas vezes, deslizaste no caminho, mas são atitudes compreensíveis diante das tuas intensas realizações. Entretanto, companheiro, lembra-te que o exemplo deve vir do alto. As maiores renúncias e os maiores desprendimentos devem partir de ti. Sei que o teu coração sofreu duramente com este processo. Entretanto, vê que Márcia Boaventura, suportando pacientemente as investidas das sombras, granjeou admiração, respeito e uma posição espiritual digna daqueles que se humilham na terra. Quem poderia imaginar as privações desta irmã, as torturas suportadas para libertar o marido, se aceitaste a administração deste incalculável tesouro? É natural também que prestes contas periodicamente do lucro ou do prejuízo. Na economia de Deus, só há lucro verdadeiro quando o Evangelho salda os débitos do passado e multiplica as disposições de servir sobre os rendimentos da união e da fraternidade. O prejuízo, contudo, aparecerá sempre que não investimos nos ensinos do Cristo. Vai, meu irmão, continua sendo bom administrador, o mordomo fiel, a fim de que esta casa permaneça alimentando as almas famintas que Deus encaminhar. Diante do seu trabalho, resta-nos falar-te da nossa gratidão e das nossas esperanças de que a reflexão e a autoanálise evangélica façam parte do seu manual no trato com a pessoa humana. Segue, confiante. Vencemos. O Senhor é por nós. Aproximando-se de Israel, continuou: Rendamos graças ao Criador, meu amigo, pois que nossa doutrina permanece intocável. Sei também quanto isso te custou. A maledicência,
a ironia, o sarcasmo das mentes enfermas, recusando entender-te os propósitos. Bem sei que a tua alma foi rasgada por lâminas afiadas, mas o importante é que o coração da instituição permanece saudável. Os sacrifícios são necessários. Estás no caminho certo, quando pensando na casa, renuncias e calas, aguardando o momento oportuno, onde tuas colocações não farão proliferar a discórdia e a desunião. Segue confiante, na certeza de que os amigos do mais alto te sustentam. E quando te sentires angustiado, diante de situações inusitadas, quando tua alma for ferida pela incompreensão, sabe que mãos intangíveis te sustentarão, que corações amigos te compreenderão e que uma pleiade de espíritos benéficos Capítulo 16. Socorrendo o vencido. Na cidade sinistra, o silêncio era absoluto. De fato, os tarefeiros do mais alto haviam recolhido grande parte das mentes perturbadas, e vencendo a névoa espessa que envolvia a região inferior, a excursão da bondade dirigiu-se silenciosamente para o centro do largo. Podiam-se ouvir os soluços sufocados do choro do ministro da maldade. Solitário, desprezado e amargurado, mergulhara-se em dolorosas lembranças referentes à sua última encarnação. A equipe socorrista colocou-se respeitosamente ao lado do sofredor, sem ser percebida por ele, por estarem vibrando em outra sintonia. Foi neste momento que Antônio, o mentor do centro espírita, compadecendo-se do sofrimento do irmão desviado do caminho, baixou-se seu padrão vibratório, fazendo ecoar sua voz nesses termos: Júlio César, meu irmão. Quem está aí? Perguntou o infeliz, sem poder enxergar o amigo espiritual. É mais alguém que veio zombar de mim? Já não basta a minha derrota? Saiam todos, eu ainda sou o dono dessa cidade. E levantando-se cambaleante qual embriagado, tateando ao redor, como a agarrar o vento, procurava o portador da voz caridosa, com objetivo de violentá-lo. Apareça! Vamos! Não vou admitir que ninguém mais me achincalhe. Chega! Chega! Eu não aguento mais! Chega! Chega! Gritava o infeliz, urrando de pavor diante dos acontecimentos. De joelhos curvados ao solo, punhos cerrados e face desfigurada, o administrador da cidade iníqua caiu em choro incontrolável. Não, meu amigo, não viemos zombar de ti. Respondeu o mentor. Sabe que te amamos. Me ama? Perguntou o perturbado, refletindo. Será possível? São os espíritos da luz? Fora todos vocês!
Não vou permitir que venham aqui rir da minha desgraça. Afastem-se de mim, fora daqui, fora! Não, meu irmão, não nos mande sair, viemos para socorrer-te. Desprezo seu socorro. Minha alma não precisa da tua piedade. Todos carecemos da compreensão divina, Júlio. Estamos a serviço do Pai Criador. Ele se interessa muito por ti. Júlio César, surpreendido pelas próprias lembranças, perguntou admirado: Pai, foi por causa do meu pai biológico que eu me envolvi nesse processo. A culpa é dele. Se me conhece, sabe que o fundador da casa da qual você é tutor espiritual foi meu progenitor. Toda a atenção dele era para a doutrina maldita. Me irritava a excessiva preocupação dele com as criaturas humanas. Era a mim que ele deveria endereçar a todas as atenções. Perdemos anos de convivência. Por isso tomei aversão pelo Cristo. Por isso me matriculei nessa organização inferior, prometendo a mim mesmo acabar com essa tolice de espiritismo que o perverteu. Odeio meu pai. Maldito seja, a culpa é dele. Nesse instante, os céus se abriram. As nuvens espessas foram transpassadas por jatos intensos de luz. O ambiente ao redor de Júlio se iluminou por completo. E do mais alto, entidade respeitável se apresentou. O ser iluminado, de semblante calmo, aproximou-se emocionado, dirigindo o olhar terno em direção ao desafortunado, que gritou surpreso ao reconhecê-lo: Pai, afaste-se de mim. Não tenho direito, veio-se com prazer também de minha derrota. Afaste-se de mim. Não, filho meu, nunca. Vim para dizer-te do meu amor. Tu sabes, Julinho, que nunca te faltou o afago amigo, as orientações paternas. Quantas vezes te incentivamos à prática do bem, a compartilhar conosco do ideal espírita, mas a tua rebeldia não te permitia ingressar nas tarefas superiores. E por tua própria imprudência, envolvendo-te com marginais, com o simples pretexto de chamar a nossa atenção, foi o que te tirou da nossa convivência quando tinhas apenas 18 anos. Ah, filho meu, quanto esperei por esta hora, neste quase um século em que te dedicas à prática do mal. Meu espírito permanece atormentado. Vim para dizer-te que a tua felicidade é a minha também, e que compartilho igualmente as tuas dores. Meu coração só encontrará paz no dia em que puder unir-se ao seu, a fim de vivermos juntos a mensagem do Cristo. Quando te tínhamos junto ao coração, traçávamos planos pensando o quanto poderias fazer na seara, que levarias adiante o ideal de Jesus. Entretanto, retornaste inesperadamente para a vida do infinito, criando uma lacuna em nossas almas, ferindo-nos quase que mortalmente. Tua mãe não suportava a dor, sendo consolada apenas com a certeza de que continuas vivo. Orávamos por ti dia e noite, chorávamos de saudades. E quando em estado avançado de idade, retornamos para cá, continuamos pedindo a Jesus, nos concedesse a dádiva de te despertar. Ouve, filho meu. Se não por ti e por nós, pelo privilégio da tua companhia, por ter sido o maior presente que o céu nos concedeu, por muito te amar, pedimos, desperta, meu querido. Lembra-te dos dias felizes da tua infância, quando insistias em cooperar conosco na construção da casa espírita, dos teus tropeços nos materiais de construção, às vezes em que trazias mãos vermelhas pela insistência de transportar os tijolos para serem assentados pela argamassa,
produzida amorosamente pelos cooperadores anônimos. Tu também guardas histórias com aquela casa. Sempre é tempo de recomeçar, meu filho. Desperta, meu filho. Desperta, meu filho. Eu te amo. Já é hora de retomar ao trabalho. Minha mãe, onde está minha mãe? Perguntou o quase convertido. Aqui, Julinho. Respondeu uma voz doce e meiga, fazendo-se visível ao lado do filho amado. Ouve teu pai, meu querido, pois que minha alma já não aguenta mais de tanta dor. Não nos negue o privilégio de amar-te. Rende-te. Liberta-te. O futuro te espera. Júlio César, diante de vibrações superiores, da emoção do momento, da paz irradiada pelos progenitores, qual criança arrependida, entregou-se ao abraço familiar, chorando de arrependimento. As entidades bondosas que, devido ao trabalho redentor na terra, alcançaram o direito de viverem em planos mais elevados, choraram de alegria pelo arrependimento do filho. Chora, meu querido. É justo. Que Deus abençoe o teu arrependimento. Pai, meu pai. Disse Júlio. Quanta vergonha, pai. Quanto tempo perdido. Quero consertar as coisas erradas pelo amor de Deus. Quero ser dignos do teu amor. Terás condições, Julinho. Haverás de retornar à terra, recompondo com o bem o mal que fizestes à humanidade. Confia no Criador. Haverás de ter Elvira como esposa, e mais tarde, Gonçalves e Daniel como filhos, a fim de os reconduzires ao caminho do bem, restituindo-lhes afeto e amor. Terás também a bênção da mediunidade, e o Espiritismo haverá de coroar os teus dias na terra. Tuas faculdades espirituais serão de socorro. Terás natural afinidade fluídica com os espíritos obsessores, para que possas servir aqueles que um dia te foram servos. Sozinho, meu pai, eu não conseguirei. Jamais estarás sozinho. Eu mesmo serei teu espírito protetor, para guiar-te pelos teus caminhos retos. A providência divina não me permitiu retornar ainda à terra, pois que guardo tarefas maiores aqui na vida do infinito. Contudo, acompanhar-te-ei os passos e estaremos ligados pelos laços do pensamento. E quando estiveres com 50 anos aproximadamente, se tudo correr bem, amadurecido pela vida, calejado pelas perseguições espirituais, experiente na mediunidade, que certamente te conclamará ao trabalho reparador nos primeiros anos da tua juventude, quando a pobreza te tiver ensinado a trabalhar e valorizar o pouco, haverás de ser o presidente do centro espírita ao qual perturbaste, a fim de empregar tua inteligência milenar e capacidade administrativa, iniciando nesta encarnação a restituição com teu trabalho e esforço aos desequilíbrios que ministrastes nos dias infelizes de tua vida. Teus adversários certamente te procurarão, desejando acabar com os teus propósitos superiores. Será a lei de causa e efeito, solicitando reajuste. É natural, não achas? Desviaste tantas almas, escravizaste tantas criaturas. Agora, tua vivência evangélica deverá dar demonstrações concretas do arrependimento, transformação e reparação. Assim, terás a grata satisfação de libertares as almas
que no passado aprisionaste no ideal das sombras. O ambiente espiritual estava dominado pela emoção. O ex-mandante das trevas, de olhos marejados, abraçou fortemente o pai, entregando-se ao amor que liberta. E porque estivesse exausto, Júlio César adormeceu nos braços paternos, sobre as lágrimas dos anjos e que se convertem às mães, conduzindo-o ambos para outro local, com o objetivo de preparar-lhe a reencarnação. Antes de partir, os pais de Júlio César, reconhecidos ao amor divino, agradeceram intensamente a dedicação do mentor do centro espírita com estas colocações. Antônio, meu irmão, disse o pai de Júlio, sabes que serei eternamente grato pelo teu esforço e dedicação para com o meu Julinho. Granjeaste um amigo para toda a imortalidade. Onde quer que estejas, meu coração te renderá gratidão. Contudo, rogo-te um último pedido. A providência divina não me permite retornar à Terra nos próximos 250 anos, e confesso não saber quem teria coração generoso e infinita paciência a fim de receber no planeta meu filho. E interrompido pelas lágrimas, a embargar-lhe a voz, o pai de Júlio César, carregando no colo afetuoso o filho arrependido, chorou, clamando a Deus lhe concedesse alguém que pudesse receber no seio familiar seu precioso tesouro. Eis que, numa explosão de amor ao próximo, Antônio se pronuncia desta forma: Não te preocupes, meu amigo. Serei o pai que no momento não pode ser. Como assim? Perguntou o progenitor do ex-obsessor. Já estou aqui no mundo espiritual há cerca de 700 anos e meu pedido de retorno ao educandário terrestre acaba de ser autorizado. Precisarei retornar a fim de dar novo ânimo ao nosso movimento. Nossos confrades, na organização de nossa Sagrada Casa, não dispõem de mais do que 40 anos de vida útil na continuidade dos serviços espíritas. Findando este prazo, retornarão ao nosso plano, e o mais alto me permitiu continuar na terra a obra que idealizei aqui. Será minha vez de consagrar meus testemunhos em benefício do Evangelho, e que alegria terei se me confiares a fortuna que trazes nos braços. Assim, poderei prepará-lo no campo da moral para assumir a mediunidade, e se tudo der certo, iniciar nesta encarnação a reparação necessária à casa espírita. Saberei socorrê-los nos momentos de obsessão, orientá-lo diante das tendências viciosas, a fim de conduzi-lo por caminhos retos. O restante dependerá dele. Retornarei primeiro e daqui a 25 anos, Júlio e Elvira retornarão encontrando-se e contraindo mais tarde as bênçãos do matrimônio, para que quando estiverem com cerca de 20 primaveras, Gonçalves e Daniel retornem também. Os pais do convertido desejaram pronunciar palavras de louvor ao emissário do bem, no que foram imediatamente interrompidos desta maneira. Venhamos agradecer a Deus a oportunidade de cooperação no soerguimento dos nossos irmãos e na continuidade do nosso progresso sobre as bênçãos do Espiritismo. Servir e amar ao próximo, em qualquer plano, é privilégio para a mente iluminada pelo cristianismo. As entidades amigas envolveram-se num abraço emocionado e partiram para os planos maiores, a fim de tecerem os detalhes do retorno de Antônio, deixando para trás um rastro de luz e sincera emoção. A equipe socorrista, mergulhada em vibrações sublimes,
de sincera admiração, elevou ali mesmo no vale sofredor prece fervorosa, clamando a Deus abençoasse os propósitos de Antônio, vibrando para que Júlio fosse feliz nesta primeira fase de reparação, ao mesmo tempo em que, reconhecendo a oportunidade do trabalho, renderam graças ao Senhor pelo labor em uma respeitável casa espírita e por terem vencido, junto com irmãos encarnados, sobre a misericórdia de Deus, mais um processo de infiltração.